né? Porque é incrível. As pessoas acham que elegendo candidatos políticos a certos cargos, elas vão conseguir fazer com que, né, os seus anseios sejam atendidos, vão fazer com que aquelas coisas que elas buscam de fato como uma melhoria para a sua qualidade de vida, uma melhoria para o país, elas sejam atendidas, com que os seus anseios sejam atendidos. E a gente vê que isso não acontece. A gente vê que isso não acontece, cara. Não, é sério. Há quanto tempo? Há quanto tempo as pessoas que têm um apego maior pelas nossas tradições, um apego maior assim, cara, isso é um negócio que é incrível. Porque a pessoa hoje em dia ela se diz patriota, mas ela não conhece direito a história do país, ela tem uma vaga noção ali de alguma coisa que ela viu na escola, coisa que na maioria das vezes é deturpada, é péssima no domínio do português. Então assim, cara, a gente vê que é uma pessoa que o amor que ela tem pelo país, dos dois, ou é uma espécie de amor no mesmo sentido do amor que você tem por um time de futebol, é uma torcida para que um determinado grupo político ganhe eleições, como se isso fosse realmente uma competição esportiva, ou é um tipo de nacionalismo muito estranho que deriva de um orgulho que a pessoa tem do território em si, né, dos recursos naturais, que são coisas que são importantes, são coisas que realmente existem aqui no nosso país. Só que, cara, você para pensar que, na verdade, isso daí, olha, por que eu vou ter orgulho? Por que eu vou ter orgulho de uma coisa que não faz parte de mim? Note, por que eu vou ter orgulho de uma coisa que não faz parte de mim? O Epiteto falava disso, né? Que se o elemento ele se gaba, ele se orgulha de possuir um cavalo excelso, de possuir um cavalo bonito, ele não está se gabando de uma qualidade sua, ele está se gabando de uma qualidade do cavalo, evidentemente. E quando a gente pensa em Brasil, cara, o Brasil ele foi construído com muita dificuldade. Cara, houveram várias revoluções, várias tentativas de revolução, várias revoltas, houve muita luta para conseguir construir o Brasil do jeito que ele é hoje. A elite que formou o Brasil, a elite intelectual que formou o Brasil, era uma elite intelectual extremamente qualificada, e as pessoas elas desconhecem todo o legado do qual elas são herdeiras por natureza. Repare, por exemplo, quando a Bíblia Sagrada ela nos diz para que nós honremos os nossos pais, ela não está se referindo simplesmente aos nossos ancestrais mais diretos, ao teu pai e à tua mãe, está se referindo a todos os teus ancestrais, porque na realidade, cara, tu faz parte dessa linhagem, eles de certa forma vivem dentro de ti, entende? Então, aqui no Brasil nós temos 500 anos de história, que grande parte da população brasileira despreza, simplesmente despreza. E alguns caricaturizam. O que é que eu posso fazer a respeito disso? O que é que eu posso falar a respeito disso? Cara, a política, ela é reflexo da cultura. Então, note, você não vai conseguir criar uma mudança política significativa apenas elegendo pessoas para certos cargos, se você não tem um aparato estatal inteiro que consiga garantir que essa pessoa, ela de fato tenha poder. Isso é um negócio que é óbvio, mas aí a gente pensa, Guilherme, aonde raios é que isso se conecta com aquilo que tu está falando? Cara, primeiramente, que se as coisas já são difíceis, elas são muito mais difíceis se você for burro. Entendeu? Então, olha, primeiramente as pessoas têm que buscar se educar para que elas saibam o que é que elas têm que fazer. Segundamente, o que é que a questão da educação ela implica aqui?
Cara, se tu para pensar, o poder estabelecido do Brasil hoje em dia, ele controla o sistema de ensino e ele controla a mídia inteira. Ou seja, ele tem controle da informação que as pessoas conseguem de imediato, tem controle da informação do dia e tem controle da classe política que será formada para os próximos anos, tem controle do sistema judiciário que será formado dos próximos anos, né, de todo o corpo que forma o sistema judiciário. Ou seja, você tendo um controle das universidades, você tendo um controle do sistema educacional, você consegue garantir a partir disso daí que aquilo que tu quer, os teus anseios, eles serão atendidos, porque as pessoas no futuro, as pessoas que vão exercer os cargos importantes no futuro, elas estão saindo das universidades, estão saindo do sistema de ensino. Isso é uma coisa, cara, que as pessoas têm que parar para pensar. Ou seja, o que é que eu defendo aqui? Que primeiramente as pessoas busquem de fato uma educação. Cara, e qualquer coisa que a gente proponha nesse sentido, qualquer coisa que possa de fato funcionar, se torna um negócio altamente impopular. E sabe por que se torna um negócio altamente impopular? Primeiramente porque é o seguinte, as pessoas hoje em dia, eu vou estar dizendo hoje em dia, tá? Mas isso é apenas um vício de linguagem. Um vício de linguagem que eu tenho muita raiva e gostaria de expurgar da minha vida, infelizmente, como vocês podem ver, eu ainda não consegui. Mas é muito comum as pessoas tantas pessoas serem covardes. Cara, mas ser covarde no sentido de que ela não quer sofrer nenhum tipo de dano por perseguir o objetivo dela. Isso é um negócio que é extremamente tolo. Cara, porque você sempre vai ter que sacrificar alguma coisa se tu quer alcançar um objetivo. Você sempre vai ter que sacrificar alguma coisa se tu quer alcançar um objetivo. E uma das principais coisas que as pessoas, e lógico, também tem outro vício que atrapalha, é o imediatismo das pessoas. As pessoas, elas querem uma solução para ontem, querem uma solução para daqui a 4 anos. E aí o que acontece? Você acaba metendo a carroça na frente dos bois e nada dá certo. Nada dá certo. Você vai eleger um candidato a presidente da República e o cara vai ter o sistema educacional contra ele, vai ter o sistema judiciário contra ele, vai ter o Congresso contra ele, vai ter todo o aparelho estatal vai estar contra o presidente da República. O que é que esse cara vai fazer? Ele vai fazer, talvez, ele assine um decreto ou outro, que pode muito bem ser revogado, pode ser derrubado pelo parlamento, pode, e não vale para sempre. Ou ele pode acabar fazendo obras públicas. Fazer obras públicas justamente para que o inimigo administre. Vai me dizer que isso não é verdade. Então, o que a gente tem que fazer, cara? Nós precisamos, se a gente quer ver alguma mudança significativa nesse país, nós precisamos ter um projeto de longo prazo. Não dá para fazer essas coisas no médio, nem no curto prazo, cara. Isso é coisa para anos, para décadas. Você fazer o quê? Primeiramente que todo mundo busque se educar. Cara, essa é a primeira coisa, essa é uma coisa das coisas mais importantes que a gente precisa fazer, é buscar a nossa autoeducação. Buscar se libertar dessa prisão mental que é imposta pelo poder estabelecido. E eu acho um negócio incrível. Cara. O quanto que aqui no Brasil as pessoas têm... É como lá no Triste Filho de Policarpo Quaresma. No Triste Filho de Policarpo Quaresma há um momento em que há algumas senhoras que elas veem ali a sala, né, do Policarpo e elas perguntam: nossa, mas por que ele tem tantos livros sem nem bacharel? Ou seja, é o que? É o culto ao bacharel seguido ao desprezo do conhecimento. Aí a pessoa
não tem conhecimento, não sabe o que está fazendo, vai começar a atirar às cegas, vai errar. Outra coisa que as pessoas precisam, outra coisa que é urgente que a gente faça, que nós nos apeguemos à religião. Isso é um negócio que é extremamente importante. E eu digo o seguinte: todas as outras coisas que as pessoas forem fazer só vão funcionar se a pessoa tiver o devido amor ao próximo. Tiver amor ao próximo como ordenou Jesus Cristo. Cara, é muito fácil você amar as pessoas que estão passando fome. Cara, se a gente parar para pensar aqui no nosso país, né? Eu vou amar aqui as crianças de rua que estão morando no outro lado do país. Eu vou amar, eu amo as pessoas que moram nas favelas de tal canto. Isso é um negócio que é muito fácil você fazer quando não está metido naquele meio. Difícil mesmo é a pessoa amar o próximo. Será que não existe gente que está precisando de uma ajuda direta aí no teu bairro? Será que não existe gente próximo de ti que está precisando, cara, de alguma coisa? E aí entra de novo a questão, né? Às vezes a pessoa ela pensa com essa cabeça imediatista que isso não é uma coisa benéfica, porque se tu para pensar, esse tipo de ajuda eu posso oferecer ao quê? Eu posso oferecer a algumas poucas pessoas. Mas não, cara, ele quer oferecer a ajuda logo para milhares de pessoas. Se ele for querer transmitir um conteúdo, se ele for querer usar esse exemplo, né? Se ele for querer instruir as pessoas a fazerem tal coisa, ele quer logo aparecer para milhares de pessoas, ele quer ter seguidores no seu sentido mais religioso do termo. Cara, é óbvio que isso não vai dar certo. Olha, as pessoas que eu, Guilherme Góes, consegui ver uma maior transformação e que eu posso ter o orgulho de dizer que eu tive uma participação muito grande na transformação da vida dessas pessoas para melhor, foi pessoas que eu tive o contato direto com elas, eu pude fazer a mentoria dessas pessoas, entendeu? Porque eu tive muito contato com essas pessoas e eu me dediquei de fato. Cara, o amor, ele é um negócio que, olha, esse tipo de coisa, quando você vai entrar dentro da religião, isso só vai funcionar se tu for muito sincero, se tu for muito verdadeiro naquilo. Você tem que ter genuíno interesse pelo outro. Tem que se importar de fato com essa pessoa, querer o bem dessa pessoa. Isso é um negócio que às vezes é muito difícil as pessoas entenderem. E olha, que tudo isso que eu estou passando, eu só botei dois passos essenciais. São coisas extremamente exigentes. É por isso que é impopular. É por isso que as pessoas não querem fazer. E é por isso que qualquer coisa que forem fazer que não seja com esse nível de exigência, vai dar errado. Está fadado ao fracasso. Outra coisa que as pessoas têm que fazer, cara. Outra coisa que as pessoas têm que fazer. Voltar a construir família. Família é o que assegura, é o que conserva a cultura. É difícil entender que a classe política ela é reflexo da cultura, e é justamente por causa disso que o poder estabelecido busca dominar tanto a mídia quanto o sistema educacional, porque assim eles começam a formar a cultura de massa. Precisamos de métodos de assegurar a nossa cultura, de preservar a nossa cultura. Isso é um negócio que é extremamente importante. E evidentemente, cara, isso sem falar dos problemas relacionados, né, à economia do nosso país, que se a gente continuar com a taxa de natalidade do jeito que está, se o nosso país continuar envelhecendo do jeito que está, as coisas tendem a dar muito errado no futuro. Mas fora isso, é essencial que nós tenhamos meios de preservar nossa cultura. A cultura brasileira, o Gabriel diria que a cultura brasileira está à beira da extinção. Eu sinto falta do Gabriel aqui, cara. Eu sinto falta do Gabriel aqui. Gabriel que está assistindo esse vídeo, volte logo, Gabriel. Você faz muita falta. O que eu estava dizendo? Enfim, já temos aí um outro passo, coisa extremamente importante. E fora isso,
você vai ter que garantir que você vai ter, que a sua voz ela vai ser ouvida. E como é que você faz isso? É elegendo pessoas para cargos públicos. Isso aí já é um outro passo. Você vai ter que ter uma influência real, você vai ter que ter algum nível de autoridade. Evidentemente que construindo uma família, alguma autoridade tu já vai ter, porque vai ter pessoas, né, que vão estar subordinadas a ti, de certo modo. Então, assim, cara, dentro do espaço de uma vida, as pessoas conseguem fazer isso, conseguem fazer tudo isso que eu estou dizendo, conseguem, e elas podem talvez conseguir enxergar os frutos disso, algumas muito cedo, mas outras vão conseguir enxergar apenas na sua velhice, apenas quando tiver nos seus 60, 70 anos. E justamente, torno a dizer, é por causa disso que esse tipo de proposta é impopular. As pessoas querem combater um inimigo que passou mais de 100 anos preparando o sistema, o aparelho estatal inteiro, preparando um aparelho estatal inteiro para conseguir controlar o jogo todo. A gente vê que isso tanto é verdade, né, que as pessoas que são os políticos, que são tidos como conservadores, que são tidos como conservadores, porque eu defendo aqui, né, que a classe política, na classe política do Brasil, cara, esse pessoal são tão idiota de um jeito, que a gente não tem pessoas que são verdadeiramente conservadoras dentro da classe política do Brasil. Você tem a política do Brasil é dividida em duas classes, né, diria João Nogueira. De um lado você tem aqueles que fazem merda porque não sabem o que estão fazendo, e você tem os que sabem muito bem a merda que querem fazer. É isso que existe dentro da nossa classe política. Essas pessoas, as pessoas que são tidas, né, como conservadoras, cara, elas usam o mesmo vocabulário do seu inimigo. Elas acabam, muitas vezes porque elas não conhecem as coisas, elas começam, né, a defender vários tipos de projetos, que são projetos que só vai ajudar o inimigo. Eu me lembro, cara, tem uma pessoa, não vou dizer quem é, que é um político que é tido como um grande representante, um grande líder, né, do movimento, suposto movimento imaginário conservador que existe na política brasileira. E ele grava um vídeo muito eloquente a respeito de um projeto de distribuição de renda. Diz assim: nossa, esse projeto de distribuição de renda é um negócio muito lindo, muito maravilhoso, muito cheiroso. Nós só temos que ajeitá-lo para que não haja corrupção dentro desse projeto. Meu filho, quando você faz um projeto desse, não, a renda que vai ser necessária para custear aquilo dali não vai ser apenas a renda que será distribuída. Será distribuída à população que supostamente a população que precisa, no caso, que é a população realmente que precisa, né, de algum auxílio. Quando tu faz isso, tu vai ter que criar mais secretarias, você vai ter que ter mais funcionários públicos, você vai ter que criar um aparato burocrático gigante para fazer com que aquele negócio funcione. Ou seja, o que é que vai acontecer? Lapeia imposto no povo. A pessoa não entende que o nome disso é comunismo, a pessoa não entende que isso daí, meu Deus do céu, é incrível como as pessoas são burras. É incrível. Olha, eu vou dizer, se os políticos ditos conservadores daqui do Brasil, eles tivessem um mínimo de consciência daquilo que eles estão fazendo, eles mesmos se classificariam como comunistas. Eles mesmos classificariam como comunistas. E tá aí a outra coisa, né? Você vai votar numa pessoa que ela supostamente defende os valores tradicionais,
supostamente é uma pessoa conservadora, e tudo que ela faz são coisas que ajudam o inimigo. O máximo que talvez ela vai fazer de coisa que não ajude o inimigo é falar alguma coisa. É denunciar, fazer uma denúncia de corrupção, é chamar o inimigo de feio. Cara, mas isso daí, isso não dói. Não é uma ação efetiva, não é uma coisa que vá de fato, que tenha alguma substância. Não é. Então, cara, enquanto o brasileiro médio não souber ter paciência e ter amor pela verdade, ter amor pelo conhecimento, ter amor pelo próximo, nada disso vai mudar. Nada disso vai mudar.